Se você se interessou por esse tema, provavelmente é porque processos manuais de aprovação na sua empresa têm causado alguns atrasos, falhas de compliance e até mesmo custos elevados, especialmente em projetos críticos. Isso acaba expondo a empresa a riscos operacionais e compromete principalmente ali a sua posição competitiva. Daí surgem algumas perguntas, né? Por exemplo, como que o seu time lida com esses atrasos e riscos hoje? Quando uma decisão urgente como essa precisa passar por múltiplas aprovações, né? Um diretor, um gestor, quanto tempo vocês perdem até poder agir? Isso já afetou algum prazo ou até mesmo já fez a sua empresa perder uma oportunidade de negócio, né? Às vezes você tinha uma venda ali, tinha um projeto para entregar, um edital para responder, e aí por conta de decisões ali, acabou perdendo o time dessa negociação. Isso já aconteceu com algum de vocês? Mas agora, imagina se fosse possível cortar esse tempo pela metade, evitar retrabalhos e responder às flutuações dinâmicas do mercado antes da sua concorrência. Parece promissor, né? É exatamente isso que o aprovo proporciona, permitindo que você aprove iniciativas em segundos, não em dias, como geralmente acaba acontecendo. Bom, eu vou apresentar aqui alguns benefícios, né, do aprovo para que vocês conheçam. Então, a nossa solução, ela é uma solução nativamente SaaS, né, nativamente cloud, mas ela também pode ser instalada ali, né, nos nossos clientes que estão na infraestrutura local. E o Aprovo, ele é uma plataforma online que centraliza a configuração das regras de aprovação de documentos do Mega. E ele efetiva, né, o acompanhamento das aprovações ou reprovações em uma única solução, com acesso disponível pelo navegador e pelo aplicativo para dispositivos móveis, por exemplo, o Android ou o iOS. Isso traz o benefício de agilizar o processo, eliminando a necessidade de entrar em diversas telas para realizar uma única aprovação, sendo possível efetuar a aprovação de diversos documentos de uma forma rápida e simultânea. E aqui a gente traz algumas das principais aprovações que a gente tem dentro do Aprovo. Existem outras também, e também a possibilidade de utilizar a API do Aprovo para trazer outros documentos que não são nativos, né? É possível customizar ali a aprovação de outros documentos, como, por exemplo, o caso do adiantamento de empreiteiros, é, aditivo de empreiteiros, contas a pagar, contratos de empreiteiros, estouro de orçamentos, mapa de cotação, medições de empreiteiros, pedido de compra, pedido de venda, solicitação de obras, solicitação de materiais, propostas do Vimob. Então, essas aqui são algumas das principais aprovações possíveis ali dentro da ferramenta. E aqui alguns benefícios práticos, né, da ferramenta. Ela possui o modelo de licenciamento de usuários ilimitados, então ela não consome usuários do Mega. Então, se você tem usuários que são aprovadores, pessoas que acessam o Mega somente para fazer a aprovação, aquela licença que antes era consumida por essa pessoa para fazer somente esse processo, ela passa a utilizar o aprovo e essa licença fica disponível. Então, isso acaba ajudando também a diminuir o consumo de licenças dentro do Mega. Como eu comentei no começo, a instalação dele pode ser em nuvem ou on-premises, né, na sua infraestrutura local. Ele traz notificações por e-mail das aprovações que estão pendentes. Ele respeita as regras do Mega já de forma nativa. Então, se você já tem construído regras de alçada dentro do Mega, elas são importadas para dentro do Aprovo. A facilidade também na criação de regras é bem importante. Ele tem vários parâmetros ali que você pode utilizar para criar regras novas, e essas regras elas têm a possibilidade de cuidar de cada caso ali com vários tipos de aprovadores, por cento de custo, por filial, por período de vigência daquela aprovação. Então é bem tranquilo ali na hora de fazer a criação das regras. Ele também possui uma busca inteligente, que depois eu vou mostrar para vocês aqui, e também tem uma funcionalidade de substituição temporária, né? Já deve ter acontecido na empresa de vocês diversas vezes de ter um gerente que sai de férias, né, um diretor que sai de férias, ele acaba precisando se ausentar ali por um período e ele pode já de forma
preventiva, né, deixar agendada ali uma substituição temporária das aprovações daquela pessoa. E aí o substituto, ele vai ter um acesso a todas as informações que aquela pessoa teria para fazer as aprovações. Então, é como se ela estivesse acessando mesmo ali com o login e senha daquela pessoa, mas não é, né? Ela está só com os mesmos direitos de aprovação. Isso ajuda a prever, né, esses casos ali onde uma pessoa vai se afastar das suas responsabilidades. Caso seja um processo em que a pessoa ficou doente, alguma coisa que não estava prevista, né, o próprio administrador do sistema, né, do aprovo ali, ele consegue criar substituições temporárias vinculando os usuários que vão ser substituídos. Então, pode ser feito direto pela pessoa, direto pelo gestor ali, ele mesmo pode escolher quem vai ser o substituto dele, ou caso ele não tenha essa possibilidade, o próprio administrador do sistema pode fazer essa substituição também, tá? Tudo com prazos e todas as características ali de salvar todo o histórico dessas aprovações também. Tá? Bom, agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês do sistema. Vou compartilhar aqui a nossa ferramenta O Aprovo. Bom, então vou mostrar como funciona o Aprovo. Aqui você vê todas as solicitações de aprovações, responsáveis e os status de cada uma. E aqui na tela, né, a gente consegue perceber que o usuário aprovador, né, ele vai ter todos os documentos como se fosse uma caixa de e-mail aqui. A gente está na visualização do desktop, mas a gente pode fazer a visualização também no formato de dispositivo móvel, né, tanto no celular, no Android, no iOS. E aqui ele tem do lado, né, aqui na coluna, ele tem alguns filtros dos tipos de documento do Mega que estão parametrizados nessa base aqui do Aprovo. Então, aqui ele pode ver todos que estão vinculados àquele perfil de usuário de aprovação. Como eu comentei, a gente tem a busca também. Então, aqui no canto, essa busca é inteligente. Então, se eu pesquisar, por exemplo, aqui por Burgman, né, que é o agente aqui desse pedido de venda. Então, só de pesquisar uma parte da palavra aqui, né, ele já vai selecionar os documentos que precisam ser aprovados que tem menção àquela palavra. Então, isso ajuda também no dia a dia você encontrar documentos, né? Qualquer texto que esteja dentro do documento, a busca ela vai conseguir encontrar aqui. Fazendo o filtro aqui, a gente pode filtrar, por exemplo, inicialmente por pedidos de venda, então ele vai trazer todos os pedidos de vendas que estão pendentes de aprovação. Aqui eu estou com um usuário master, ele tem visão de praticamente todos os tipos de aprovação, mas aqui a gente tem a possibilidade de criar perfis específicos onde cada um vai fazer ali a sua aprovação do seu departamento, da sua filial específica, do seu centro de custo específico, então é possível criar as regras também conforme essas especificações. Quando a gente seleciona aqui o pedido de venda, nós temos aqui informações, todas as informações que são necessárias para que aquela pessoa que tem a responsabilidade de aprovar um pedido de vendas, ela consiga fazer. Então, no caso do pedido de vendas, ela vai ter informações de restrição de crédito. Então, ele consegue ver aqui valores da análise de crédito do cliente, qual que é o limite de crédito dele, quanto que ele tem de valor em aberto, valor a receber, dias em atraso. Então, o analista ali, a pessoa, o gerente de vendas ali que está analisando se esse pedido de venda pode ser aprovado ou não, ele vai ter toda essa visibilidade em relação a essa análise feita pelo Mega. Aqui nós temos também informações sobre o pedido, então a data de emissão do pedido, a data de entrega desse pedido. A gente consegue detalhar aqui também quem que é o representante que está comprando, né, que tá fazendo essa venda aqui, na verdade, né? Qual que é a condição de pagamento? Então aqui é para 28 dias, vai ser em uma parcela. Então as informações estão todas aqui. Como esse valor vai ser distribuído, então qual que vai ser a classe financeira, se vai ser conforme parametrizado ali no Mega, centros de custo envolvidos, então no caso aqui é o vendas, quais são os itens que compõem o pedido, então no caso aqui é um suco envasado de caixa de 24 unidades, o histórico do cliente,
Então, esse cliente aqui ele tem 800 mil em duplicatas em aberto. Então, será que é conveniente fazer essa aprovação desse pedido? Então, essas análises aqui são feitas em tempo real ali pelo aprovador. Quais são os produtos vendidos para esse cliente? Então, ele está comprando aqui o suco, mas por que ele não está comprando esses outros produtos que ele compra? Então, tudo isso vai levantando questões ali na análise dessa aprovação. E aqui também as parcelas em aberto desse cliente. E para fazer uma aprovação, depois de fazer essa análise, né, que ele levaria bastante tempo no Mega, olhando várias telas, né, ele teria que olhar análise de crédito, depois ele teria que consultar o pedido, olhar várias abas do pedido ali para poder trazer todas essas informações. Aqui ele tem tudo isso num fluxo único de aprovação, onde ele pode reprovar. Então, no caso aqui, ele vai reprovar esse fluxo e ele vai dar um motivo de reprovação, ou ele pode simplesmente vir aqui e aprovar. Então, ele vai ter também que colocar o motivo da aprovação, porque passa por vários requisitos aqui, né? Tem um desconto a mais, tem vários pontos ali que necessitam desse motivo de aprovação também. Tá? Então, fazendo esse processo aqui, ele consegue ter bastante velocidade. No pedido de compra, a gente tem outras informações, então as informações elas são contextuais a cada tipo de aprovação. Então, no pedido de compra, a gente vai ter ali informações voltadas ao pedido, como, por exemplo, condição de pagamento, centro de custo, são informações que acabam se repetindo, mas ele também tem informações sobre a compra em si, né? Qual que é o produto que está sendo comprado, qual que é a quantidade, se tem algum tipo de anexo aqui, você consegue visualizar também. No mapa de cotação, nós temos toda a análise da cotação aqui dentro. Então, o usuário ele vai conseguir ver quais foram os fornecedores que participaram da cotação. Então, nesse caso aqui, a gente teve 2 fornecedores. A gente tem aqui os preços das ofertas. Então, qual que foi a oferta mais barata, qual que foi a oferta mais cara e qual que foi a oferta que foi escolhida. Aqui ele tem a análise das 2 cotações, né? Qual que foi a mais barata, a mais cara e qual que foi a escolhida. Nós conseguimos verificar quais foram os itens da cotação, e ele já traz até um indicativo de qual que é o valor desse item em comparação à última compra. Então, ele traz aqui todo o histórico de compra de cada item para fazer essa análise de cotação. Também traz aqui as informações de como que isso vai ser distribuído ali nas estruturas de projeto, centro de custo e classe financeira do Mega também. Então, uma análise bem completa do mapa de cotação para que a pessoa faça ali a aprovação desse pedido que vai gerar um pedido, né? Então, o mapa de cotação aprovado, ele vai gerar um pedido ali para a cotação escolhida, nesse caso aqui. Para solicitação de materiais, também temos aqui a possibilidade de fazer a aprovação desses tipos de documentos, entre vários outros, como, por exemplo, a autorização de pagamento do financeiro também. Então, no caso de uma autorização de pagamento, ali a gente tem as informações do documento no Mega, o vencimento desse pagamento, né, qual que foi a condição de pagamento acordada ali com o seu fornecedor. Temos o detalhamento aqui de todas as informações, de qual código de ação que veio esse documento, quais são as classes financeiras, centro de custo e projeto também, e quais são os itens que compõem o documento. Então, o próprio financeiro ele consegue enxergar as informações antes de liberar ali um título para fazer o pagamento também. Tá? Então, assim, a própria utilização da ferramenta é muito simples, né? Como eu citei no começo, o objetivo é que a pessoa que vai fazer a aprovação, ela consiga fazer isso em segundos, né? Com uma análise bastante simples e rápida de vários tipos de informações que estão no Mega, mas que ela levaria bastante tempo para compilar todas essas informações e poder tomar a decisão. Então, isso facilita muito o dia a dia do gestor, de um diretor. Além de você poder contar com essa busca inteligente aqui de documentos, então se a pessoa acaba sendo um aprovador do tipo master ali, que é né, o CEO da empresa, o CFO, que ele acaba
tendo visibilidade de vários tipos de documentos acontecendo, né, ele consegue filtrar esses documentos aqui também de forma bastante facilitada, né? Além da busca, a gente também tem um filtro avançado. Então, você pode filtrar por data inicial, data final do pagamento desse documento, por classe financeira, por cento de custo, por projeto, por filial. E aí, exclusivamente para autorizações de pagamentos, a gente também tem a possibilidade de vencimento inicial da autorização de pagamento e vencimento final da autorização de pagamento. Então, isso também traz mais possibilidades ali na hora de filtrar os documentos que estão pendentes. Existe também uma área de follow-up. Então, nessa parte de aprovações aqui, onde a gente iniciou, né, a nossa demonstração, ficam todos os documentos pendentes de aprovação exclusivos desse aprovador. Mas se eu quiser ver o histórico, por exemplo, consultar as aprovações que eu já realizei, ver esse histórico, tem a área de follow-up. E aqui nessa área de follow-up, o usuário aprovador ele consegue fazer a visualização de todas as aprovações que foram feitas. Então, ele consegue ver aqui, por exemplo, todas as aprovações, aquilo que está em aprovação. Então, ele já consegue ter um filtro mais ágil aqui também. Tudo que já foi aprovado, tudo que foi reprovado de documentos. Então, tem todo o histórico aqui também para que o usuário ele consiga consultar as informações, fazer ali utilização dessas informações ali no seu dia a dia. Então, o follow-up também ajuda bastante nesse sentido e ele também tem a busca inteligente, como eu citei ali anteriormente. Na parte de indicadores, a ferramenta também traz ali um monitoramento de como estão sendo feitas as aprovações. Então, é algo bem interessante para os administradores, para os gestores, validarem ali como que está o processo, né? Quantos documentos estão sendo aprovados, quantos estão em aprovação, qual que é o tempo médio de aprovações ali. Então, como que foi o processo mesmo de aprovação, se ele foi operado com rapidez, se foi na média ou se acabou atrasando. Aqui a gente tem um descritivo por aprovador, então quantas aprovações cada aprovador fez e qual que é o tempo médio que ele leva para fazer uma aprovação de um documento. E aí tudo isso acaba caindo nas regras também de aprovação. Então o aprovo ele possibilita que você faça diversas regras de aprovação. Então você pode partir desde uma regra mais geral, ali, por exemplo, qualquer filial, qualquer centro de custo, qualquer projeto, em que o aprovador vai ser, por exemplo, o diretor da empresa, então tudo que desvie dessa regra geral vai cair para esse diretor, né? Tudo que desvie das regras mais específicas vai cair para esse diretor aprovar. Ou você pode ir filtrando as regras, então uma filial específica, um centro de custo específico, um tipo de aprovador específico. Então é possível, na hora de fazer uma aprovação, você selecionar ali a ordem hierárquica que aquelas aprovações vão acontecer. Então, por exemplo, aqui, você pode ter, por exemplo, o David vai aprovar e depois vai ter uma aprovação de um outro gestor, depois vai ter a do diretor. E aí precisa ter essa ordem de aprovações para que aquele documento seja aprovado. Você pode fazer aprovações em que você utiliza o que a gente chama de coringa, né, que seria o aprovador coringa, que você pode fazer aprovações do tipo ou. Então, vou mostrar aqui para vocês uma planilha que tem alguns tipos de aprovações, né? E aí, nessas aprovações, a gente consegue montar diversos tipos de fluxos, né, de aprovação dentro da ferramenta. Então, aqui, por exemplo, ó, nesse caso do pedido de venda, ele passa por várias pessoas aqui para fazer uma aprovação. Então, é possível criar ali, por exemplo, nessa segunda etapa, tem 3 aprovadores possíveis. E aí, se qualquer um dos 3 aprovar aquele documento, ele segue direto. Tem a aprovação soberana. Então, se cair para aquela, sei lá, tem 4, 5 aprovações para serem feitas, mas se aquela pessoa que tem aprovação soberana aprovar, não precisa mais ninguém aprovar, porque ela tem a palavra final, então ela já acelera o processo. Num comitê onde você tem ali 4, 5 pessoas que aprovam,
e você só precisa da aprovação de 3 pessoas, você pode configurar de forma que qualquer um dos 5 que aprovar, né, garantindo que você tenha 3 aprovações, ele vai gerar ali a aprovação daquele documento. Eu vou mostrar aqui para vocês uma planilha bem interessante que traz ali algumas dessas regras. E aí vocês podem depois, né, com o gerente de projeto de vocês, montar as próprias regras de vocês, fazer tudo isso para acelerar o processo dentro da empresa. Bom, essa planilha aqui é um exemplo, né, de como que a gente pode criar os perfis de alçadas de aprovação. Então, por exemplo, aqui, esse é um perfil de autorizações de pagamentos para uma filial específica, filial Santa Patrícia. O tipo de documento que vai ser aprovado é o contas a pagar, e aqui a filial envolvida é a filial Santa Patrícia. Daí nós temos aqui algumas regras. Eu posso criar regras específicas para, por exemplo, aprovações relacionadas a obras, relacionadas ao escritório central, coisas de RH, por exemplo. Às vezes você tem um benefício que é um benefício ali que ele passa por vários tipos de departamentos, né? Então, imagina se tivesse que passar por cada departamento para que aquele benefício fosse aprovado. Na verdade, quem vai aprovar tudo aquilo é o pessoal da RH. Então, mesmo tendo o centro de custos ali envolvidos, né, de diversos departamentos, você consegue criar uma regra específica ali para que o RH, nesse caso, aprove, por exemplo. Então, aqui a gente tem o conceito de classe, centro de custo e projeto, que influencia ali na hora de criar o perfil de aprovação. Os valores, então, a partir de 1 centavo, eu preciso de uma aprovação, que seria uma assinatura. Daí eu tenho o aprovador 1, aprovador 2 e aprovador 3. Aqui no caso ele está citando ou. Então, como é ou, qualquer um dos 3 que aprovar já está valendo. Então, a gente pode utilizar aqui, por exemplo, o conceito de coringa. Então, ele vai ter ali vai cair para os 3, qualquer um que aprovar primeiro já segue ali aquele documento. A partir de R$ 20.000, daí eu preciso de 2 aprovações. Então, eu tenho que ter uma aprovação que vai ser de qualquer um daqueles 3 anteriores, mais a do Celso. Então, eu preciso ter a aprovação do Celso para seguir alguma coisa acima de R$ 20.000. E se for a partir de 100 mil, daí eu preciso ter também a mesma regra ali, os 3 mais a aprovação do Celso. Então, eu posso ir montando aqui essas formas aqui de aprovação, e aí depois a gente parametriza isso tudo dentro do aprovo. No caso de centro de custos, então aqui ele envolve os centros de custos do escritório central, então ele já selecionou aqui quais são os centros de custo. Aqui eu preciso de uma aprovação ou da Laura ou do Bruno, então eu coloco os dois ali como aprovadores, qualquer um dos dois que aprovar já passa. No segundo caso, eu tenho duas aprovações, uma da Laura, do Lauro ou do Bruno. Então, qualquer um dos dois que aprovar essa primeira etapa, tá ok, depois vai para o Celso para ele fazer a aprovação, né? E no terceiro caso, a gente tem que ter 3 assinaturas. Então, do Lauro ou do Bruno, depois do Celso e depois da Carolina. No caso da RH, só precisa ter uma assinatura aqui. Então, todas as classes financeiras que têm a ver com RH, a Tatiana que vai aprovar. E aí, outros departamentos, a gente tem aqui, a partir de 1 centavo, a Tatiana, a partir de R$ 20.000, Tatiana e Mauro, e a partir de R$ 100.000, Tatiana, Mauro e Rodrigo. Então, é bem simples aqui da gente fazer a criação das regras, né, para que isso funcione dentro do aprovo também. Bom, em linhas gerais, né, o aprovo é uma ferramenta bastante interessante, né? Com um clique, com bastante agilidade, todas as solicitações são aprovadas de forma correta, trazendo todo o histórico, compliance ali para dentro da ferramenta, e como resultado a sua empresa reduz os custos, né, de administração, diminui os riscos de decisões perdidas ou atrasadas, e libera mais tempo para as equipes focarem em atividades de maior impacto, além de ter, né, um time to market muito mais rápido. Quando a gente fala de casos de uso, né, a ferramenta, a gente pode imaginar
como o caso que eu citei agora, né, uma construtora, uma indústria de grande e médio porte precisa provar pedidos de compra, contratos, estouros ali de orçamento de forma agilizada, e ele consegue ter toda essa visibilidade ali através da central de aprovações do Aprovo, substituição automática de aprovadores, também é algo bem interessante ali para o dia a dia, notificações em tempo real por e-mail e a visibilidade plena do histórico. Então, tudo isso traz bastante agilidade ali para o dia a dia.